Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Genival Lima, Gospel Opinião, em mais uma opinião e fé, baseado em cima de alguns textos das Escrituras Sagradas, a Bíblia. Portanto, hoje eu quero compartilhar com vocês um pensamento e uma opinião que me veio fazendo o programa de rádio que eu tenho ali na cidade de Jataizinho, no Paraná. Quero aproveitar o ensejo para convidá-los a ouvir o programa A Voz da Verdade, com esse que vos fala, a partir das 3 horas da tarde, todos os sábados, pela rádio Nova Geração FM 87,9 de Jataizinho, Paraná. Você baixa o aplicativo Radiosnet e lá você procura Rádio Nova Geração FM 87,9 Jataizinho, Paraná. Todos os sábados, 3 horas da tarde. Pois bem, no Evangelho, segundo escreveu São Lucas, me desculpem, no Evangelho segundo escreveu São Lucas, no capítulo 22, aqui está falando sobre quando Pedro fala para Jesus que iria com ele até a morte, né? E Jesus lançou uma profecia sobre Pedro, dizendo que, pegando agora o Evangelho de São Mateus, vamos lá. O Evangelho de segundo escreveu Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 31, está escrito assim: Então Jesus disse aos discípulos: Esta noite serei uma pedra de tropeço para todos vocês, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficaram dispersas. Mas, depois da minha ressurreição, irei adiante de vocês para Galiléia. Mas Pedro, tomando a palavra, disse para Jesus: Ainda que o Senhor venha a ser uma pedra de tropeço para todos, nunca para mim. Mas Jesus disse: Em verdade lhe digo, Pedro, que é nesta noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Pedro insistiu, em algumas palavras fala com mais veemência: Ainda que me seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum o negarei. E todos os discípulos disseram a mesma coisa. Pois bem, muitas mensagens, né, que nós ouvimos por aí, inclusive eu, dá a entender que as pessoas, pregadores, presbíteros, pastores, apóstolos, seja como for, quando falam sobre a negação de Pedro aqui nos evangelhos, fala que como é que pode um homem que ouvia os ensinamentos de Jesus, andava com Jesus, foi todas as vezes que Jesus subia, levava ele, Pedro, João e Tiago. O Pedro que viu Jesus glorificado ali na transfiguração, e no momento que mais Jesus precisou dele, entre aspas, ele negou Jesus Cristo por 3 vezes. Eu estava no programa de rádio falando que Pedro não negou Jesus porque ele quis. Pedro negou Jesus porque ele foi obrigado a negar. Porque foi profetizado na vida dele que ele negaria Jesus por 3 vezes. E quem profetizou isso sobre a vida de Pedro diretamente, uma profecia direta, assim como aconteceu com o apóstolo Paulo ali em Atos dos Apóstolos, com o profeta Ágabo, se eu não me engano, que pegou o cinto, se amarrou e disse que iria acontecer com com o dono do cinto quando subisse a Jerusalém. Também cumpriu-se essa profecia diretamente, ou foi feita essa profecia diretamente a Pedro, e através do próprio Cristo, através da própria palavra. Jesus profetizou: esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E Pedro falou, não, ainda insistiu, não, pelo Senhor e com o Senhor vou até a morte. Mas, como havia também uma profecia anterior, lá em Zacarias capítulo 13, de versículo 7, e está registrado nessa própria passagem de Mateus capítulo 26, a parte B do versículo 31.
O próprio Jesus Cristo falou: esta noite serei uma pedra de tropeço para vocês. Jesus está avisando: eu vou ser uma pedra de tropeço para vocês, porque está escrito. Então Jesus falou: ó, vai acontecer algo comigo, porque está escrito. Então o que está escrito nos profetas? Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Nenhuma ovelha ou nenhum discípulo poderia morrer com Cristo ou por Cristo naquele momento. Então foi obrigado Pedro negar a Jesus. Por isso que, ao negar pela terceira vez, o galo canta, e ao soar do canto do galo, Pedro chorou amargamente. Por quê? Ele chorou amargamente porque ele queria estar ali com Cristo para ser morto ou no lugar de Cristo para morrer. Mas como ele negou, né, ele lembrou-se do que Jesus falou, então lembrou-se da profecia. Não foi o que Jesus falou anteriormente, que eu enviarei um que vos fará lembrar todas as coisas. Não estou dizendo com isso que o Espírito Santo desceu naquela hora, o Consolador, para fazer Pedro se lembrar. Mas foi uma parte, um pedaço daquilo que Cristo já havia falado. Então Pedro negou Jesus não foi porque ele quis, foi porque ele foi obrigado. Porque sobre a vida de Pedro havia uma profecia dita pelo próprio Cristo, que naquela mesma noite seria necessário Pedro negá-lo para que ele não fosse ser preso junto e consequentemente morrer com Cristo. Então, que você que está ouvindo, vendo e ouvindo esse vídeo, possa refletir melhor sobre esta passagem e sobre essa opinião que eu estou dando, opinião e fé que eu estou dando. Reflita bem, quando você for falar de Pedro, a partir de hoje, não fale dizendo que foi culpa dele por ele ter negado Jesus Cristo. Não, ele foi obrigado a negar porque havia uma profecia sobre a vida de Pedro que obrigou-o a negar o Cristo Messias, o Salvador seu e do mundo, por 3 vezes. Tá bem? Graça e paz e até um próximo vídeo. Tchau.